Esse vídeo vai ser baseado nos conhecimentos da neurocientista Kelly McGonigal. Ela fez essa palestra em inglês explicando essa técnica incrível e eu tô trazendo aqui para vocês em português para compartilhar. Ela começa sugerindo um experimento que eu também vou repassar para você, e antes que você desista e saia do vídeo achando que isso não funciona, lembra que se você quer um resultado diferente, você precisa tentar algo diferente. Então eu vou citar o experimento que ela fez e isso vai ajudar você a entender o restante do vídeo. Então abra sua mente para as informações e tente aí também. Então, nas palavras dela, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. E tirando aqueles que tiverem problemas de saúde, eu recomendo que todos façam. O exercício é muito simples. Nós vamos simplesmente prender a respiração por apenas 15 segundos. Só faça isso se estiver sentado e deitado num lugar seguro. Estão prontos? Vamos lá então. Respira fundo. Agora solte todo o ar, esvaziando os pulmões, e pare de respirar por 15 segundos, contando. É claro que você pode respirar a hora que você quiser, só quero que você passe pela experiência antes de prosseguir para você entender melhor a técnica. 3, 2, 1, respire. Isso aí. Bom, isso que vocês fizeram é um desafio de força de vontade. Algumas pessoas iam precisar até 2 minutos para sentir mesmo a vontade de respirar, mas a gente não quer ninguém desmaiando aqui enquanto assiste o vídeo. A questão é a seguinte: esse exercício de prender a respiração é um dos melhores meios de prever a capacidade de uma pessoa de atingir uma meta difícil. Os psicólogos chamam isso de tolerância ao sofrimento, que é a habilidade de continuar quando as coisas ficam desconfortáveis. E foi exatamente o que aconteceu, não é? Para sentir mais essa necessidade, como eu disse, você precisaria aprender a respiração por mais tempo. Mas quando você sente vontade de respirar e mesmo assim você segura essa vontade, você está exercendo um controle sobre uma necessidade que o seu corpo tem. Com base nisso, eu gostaria de falar sobre uma pequena intervenção que basicamente ensina as pessoas a como superar o desconforto físico que inevitavelmente atrapalha uma mudança difícil, que pode vir de um vício ou um mau hábito. Para isso, citarei 2 estudos que usam a mesma técnica. O primeiro deles é a Câmara de Tortura. Esse é um estudo envolvendo fumantes que queriam parar, mas não conseguiam. Os pesquisadores pediram que os fumantes ficassem sem fumar durante 24 horas e depois voltassem ao laboratório com um maço de cigarro fechada da sua marca favorita. Todos os fumantes apareceram, cada um com seu maço de cigarros nas mãos e desesperados para fumar. Inclusive, os pesquisadores testaram os seus níveis de monóxido de carbono para ter certeza de que eles realmente não fumaram nas 24 horas. Então, os participantes estavam morrendo de vontade de fumar. Todos esses fumantes se sentaram numa mesa longa e foram pedidos que não houvesse qualquer coisa sobre a mesa a não ser um isqueiro e os seus maços de cigarro. Num dado momento, os pesquisadores estavam prestes a deixar eles começarem a fumar, então eles falaram no microfone: peguem seus maços de cigarro. Nesse momento, todos pegaram os maços, felizes, comemorando que eles finalmente iam fumar, mas em seguida eles disseram: parem. Os participantes tiveram que esperar por 2 minutos sem fazer nada, a não ser ficar olhando para os seus maços de cigarro. Depois disso, os pesquisadores disseram: abram a embalagem. Quando eles acabaram de abrir a embalagem, novamente eles foram surpreendidos com um pare. Mais uma vez, eles tiveram que esperar por 2 minutos. Depois disso, os pesquisadores disseram: ok, tirem o cigarro da embalagem. Eles tiraram, mas em seguida ouviram de novo: parem, e tiveram que esperar mais 2 minutos. E assim o experimento foi continuando. Cada janela de 2 minutos dessa, os participantes precisavam escrever o quão intensa estava sendo a abstinência e o quanto eles queriam fumar. E assim eles continuaram. Peguem o cigarro, parem, 2 minutos. Olhem para o cigarro, parem, 2 minutos. Cheirem o cigarro, parem, 2 minutos. Coloquem o cigarro na boca, parem, 2 minutos. Acendem o isqueiro e olhem para ele. Parem, 2 minutos. Isso continuou por mais de 1 hora. E no fim das contas, nenhum dos participantes foram autorizados a acender o cigarro. O fato é que antes do experimento, metade deles haviam aprendido uma técnica chamada surfando o impulso. Essa técnica tem como finalidade fazer a pessoa entender que se ela prestar atenção no desconforto físico de querer algo, confiar na sua própria capacidade de tolerar essas sensações e esperar pacientemente, elas eventualmente irão embora. Basicamente,
eles aprenderam a não se entregar aos impulsos sempre que ele surgir, pois assim como uma onda, ele irá passar e vai ficar tudo bem. A neurocientista continua: antes de eu te contar o resultado desse estudo, deixa eu te contar sobre o segundo estudo. Nesse, eles pegaram várias pessoas com problemas de autocontrole em relação à comida, principalmente doce. Em seguida, deram a essas pessoas um recipiente transparente com vários doces de chocolate dentro e pediram para que elas carregassem essa caixa para onde elas fossem com elas, por um período de 48 horas e sem comer nenhum doce. Por precaução, cada doce foi cuidadosamente marcado com pequenos arranhões, porque se alguém comesse e abastecesse com outro, os pesquisadores saberiam disso. Da mesma forma, uma parte desse grupo foi ensinada a técnica de surfar ao impulso, ou seja, se permitir sentir o impulso, entender que não é necessário tomar nenhuma atitude e esperar até que ele vá embora. Os resultados foram os seguintes: no estudo envolvendo os fumantes, os participantes que aplicaram a técnica de surfar o impulso durante aquele teste de 1 hora de tortura acabaram tendo uma redução de 40% no consumo de cigarros na semana seguinte, sem que os pesquisadores pedissem. Já o grupo de controle, aqueles que não aprenderam a técnica, continuaram fumando na mesma quantidade. Curiosamente, aqueles que aprenderam a surfar o impulso, eles meio que perderam a conexão entre o estresse psicológico e o tabagismo, que é a principal conexão presente nas pessoas que estão tentando parar. Porque geralmente elas fumam para tentar se livrar do estresse, mas nesse grupo essa conexão foi cortada. Provavelmente porque elas passaram a ter uma ferramenta que as ajudavam a lidar com as emoções e os sentimentos difíceis que estivessem sentindo. No estudo relacionado às pessoas compulsivas por comida, todas aquelas que aprenderam a técnica de surfar o impulso conseguiram passar as 48 horas sem comer nenhum doce. Por outro lado, aqueles que não receberam nenhuma técnica, ou que receberam outras estratégias, como tentar se distrair fazendo outra coisa, acabaram sendo muito mais propensos a ceder e ficarem estressados. Esses dois estudos são ótimos exemplos que mostram que aprender a surfar o impulso pode aumentar nossa força de vontade e nos ajudar a não ceder à tentação. Isso é importante porque a gente precisa mesmo de força de vontade. Todo mundo sabe quanto é importante construir bons hábitos, mas o fato é que muitas vezes nós precisamos de força para fazer coisas difíceis e não tem hábito no mundo que vai te fazer não querer fumar um cigarro caso veja um e esteja tentando parar, ou então não querer comer um doce caso veja alguém comendo, porque se trata de um impulso incrivelmente forte que precisa ser combatido. E essa estratégia de aceitação parece ser a melhor forma de lidar com esses pensamentos difíceis, esses sentimentos e emoções, porque qualquer tentativa de afastá-los acaba sendo um tiro que sai pela culatra. Por outro lado, quando você encara esses impulsos como sensações passageiras, nas quais você não precisa agir a fim de atendê-las, você passa por desafios que testam a sua força de vontade com muito mais facilidade. Alguns desses desafios incluem a ansiedade, que nos leva a não fazer o que sabemos que deveríamos fazer, e pensamentos intrusivos, como aqueles de incapacidade, pessimismo, incerteza em relação a nós e as outras pessoas. Além disso, as pesquisas são claras em mostrar que nós podemos usar a mesma estratégia para observar o pensamento negativo e não tomar nenhuma atitude para atendê-lo. Fora isso, essa estratégia de aceitar os próprios impulsos e não agir até que eles passem se mostrou eficaz até na perda de peso, porque as pesquisas mostraram que as pessoas que usavam essa estratégia conseguiram até triplicar as suas chances de sucesso no projeto de perda de peso. Bom, se você também quer aplicar essa técnica para aumentar as suas chances de vencer desafios de autocontrole na sua vida, aqui vai o que os participantes foram ensinados nos dois estudos. A primeira coisa que eles aprenderam foi a famosa técnica chamada de mindfulness, que significa atenção plena, a qual se consiste em prestar atenção àquilo que está sentindo ou pensando, e em vez de procurar uma forma de escapar dessas coisas, simplesmente observá-las sem julgamento e sem tomar nenhuma atitude. Então, por exemplo, se você estiver com fome, se coloque numa posição de observador e simplesmente perceba como seu corpo está reagindo a isso. Caso esteja ansioso, faça a mesma coisa, perceba as mudanças no seu corpo e simplesmente respire lentamente
usando essa respiração como uma fonte de estabilidade. Após isso, procure pela primeira oportunidade que tiver de se reconectar com seu objetivo. Foi exatamente isso que os participantes dos 2 estudos aprenderam a fazer. E diga-se de passagem, é uma técnica que qualquer pessoa pode praticar e que leva apenas 30 segundos. Mas isso só vai funcionar para você se você não ouvir só esse vídeo e voltar para sua rotina. Todo mundo tem um hábito ruim que está tentando parar ou diminuir. Você pode sair desse vídeo agora e simplesmente continuar a sua vida sem fazer nada a respeito, ou você pode fazer ter valido a pena esses minutos que você parou para assistir esse vídeo e tentar aplicar essa nova técnica na sua vida. Lembra que é como um escalador de uma montanha. O desafio pode parecer difícil demais, e se você simplesmente pegar sua mochila e tentar escalar até o topo de uma montanha, sem nenhuma preparação, você certamente vai falhar. Mas se você aprender técnicas, e mais do que aprender, se você colocar essas técnicas em prática, como otimizar o peso que você vai levar nessa mochila, que tipo de alimento vai te dar mais energia, como gerenciar os momentos de cansaço extremo, e aplicar essas práticas, você vai conseguir chegar ao topo dessa montanha. Então não subestime a sugestão desse vídeo. Eu confio que você vai conseguir colocar em prática e vai conseguir, com a sua força de vontade e autocontrole, no nível mais alto que você já teve, alcançar o seu verdadeiro objetivo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você até aqui. Se ele ajudou de alguma forma, eu gostaria de pedir que você, por favor, considerasse se inscrever aqui no canal. Como você pode ver, o canal está no início e a sua inscrição pode ser simples para você, mas significa muito para mim e aqui para o canal. Deixe seu like também, que vai mostrar a relevância desse vídeo para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.